Doutor Davi Quintiliano, muitíssimo boa noite, nosso coordenador da Comissão de Direito do Trabalho. Quero cumprimentar todos os advogados e advogadas, sejam todos bem-vindos à Casa da Advocacia e da Cidadania, a nossa São José do Rio Preto. Vejo muitos amigos e amigas aqui, estejam à vontade, ainda que de forma virtual, nessa noite fria, mas com o calor do aprendizado, que não tenho dúvida será muito bom, muito produtivo nesta noite, com o doutor Diony Santos, nosso colega da nossa subseção, que já participou em outros eventos, que nos dá a honra de estar conosco novamente. Então, doutor Davi, parabéns pela escolha do doutor Diony. Doutor Diony, obrigado por ter aceito o convite e que tenhamos todos um ótimo evento, uma ótima noite para todos. Muito obrigado, presidente. Então, primeiramente, eu vou pegar um gancho aqui, né, que eu vi que nós temos um engenheiro de segurança do trabalho aqui, o Carlos Eduardo. Eu já vou pedir, se puder deixar um e-mail aqui no chat, que a gente já vai aproveitando para combinar aqui, tá bom? Então, nós vamos ter hoje o Dr. Diony Santos, Dr. Diony Diego Santos. Dr. Diony, ele é advogado, técnico em segurança do trabalho, pós-graduado em Direito e Processo do Trabalho, assistente técnico em perícias trabalhistas e membro da nossa Comissão de Direito do Trabalho. E como outros aqui, um amigo aí que a comissão me presenteou. Então, Dr. Diony, mais uma vez, obrigado por ter aceito nosso convite. Fique à vontade, a palavra está com o doutor. Muito obrigado, doutor Davi, pelas palavras. Então, eu inicio, pessoal, cumprimentando a todos, né, na presença do nosso presidente, doutor Marcelo Henrique. Eu cumprimento a todos que estão aqui. Agradeço, doutor Davi, pelo espaço, né, e dizer que eu conto com a participação de todos vocês, né? É um grupo de estudo, então nós estamos aqui para compartilhar informações. Nós temos aí já um engenheiro participando conosco também. Então, eu vou expor algumas observações, né, na área de saúde e segurança do trabalho, com o objetivo de diminuir, né, os passivos trabalhistas, as ações trabalhistas em prol do empregador, né, com âmbito para os dois lados, empregados, empregadores. Nós vamos ver que medidas podem ser tomadas, né, por nós, advogados, aqueles que prestam serviços a empresas, né, ou até mesmo aqueles que atuam somente em prol dos reclamantes, né. Nós podemos aprender um pouquinho essa noite aqui, mais referente a algumas medidas necessárias de saúde e segurança para evitar ações trabalhistas, né, desnecessárias, muitas vezes, por negligência, imperícia do empregador, né? E com o objetivo principal mesmo, nós vermos os pontos críticos, né, pontos importantes que o empregador deve estar atento para evitar futuras condenações, multas, entre outras situações. Certo? Então, como eu adiantei, pessoal, a proposta é nós falarmos de medidas que nós, advogados, podemos propor, né, e conceitos, né, de atuação nas empresas para evitar essas ações trabalhistas que acontecem muito, né? Aqueles que atuam aí apenas para reclamante ou para reclamada, né, vão poder aproveitar talvez algumas brechas, né, que nós deixamos passar, que muitas vezes as empresas não cumprem, né, no âmbito de saúde e segurança. E nós estávamos até comentando aqui com o presidente, muitas vezes não é nem porque o empregador não quer cumprir, muitas vezes é porque ele desconhece mesmo, né, de algumas normativas, de algumas observações legais que o segmento, né, precisa cumprir. Ano passado, né, nós tivemos nessa mesma data, né, no dia 27 de julho, falando sobre prevenção de acidente de trabalho, relembrando, né, sobre a data comemorativa. Então, eu vou pedir licença para vocês para colocar os slides. São 8 slides apenas, tá?
mas para ficar um pouquinho mais dinâmica a apresentação, e caso os senhores, as senhoras queiram participar pontuando algo, né, desde já eu me coloco à disposição aqui para nós compartilharmos as informações. Tá? Eu vou colocar o slide aqui. Então, pessoal, o tópico principal da nossa palestra, né, é a prevenção dos litígios trabalhistas com ênfase em SST, Saúde e Segurança do Trabalho. Nós sabemos que o advogado trabalhista ele pode diminuir os riscos, né, de ações trabalhistas em vários, vamos se dizer assim, várias áreas dentro do direito do trabalho. Hoje nós vamos nos limitar aqui a observar alguns temas dentro do assunto de saúde e segurança, tá? Então nós vamos falar um pouquinho sobre esse tema. E como eu disse para vocês, eu vou iniciar, antes de nós entrarmos no tópico, né, no tema principal da nosso grupo de estudo, falar sobre o dia 27, né, dia 27 de julho, ontem, né, se comemorou o Dia Nacional da Prevenção de Acidentes do Trabalho. É uma data importante. Eu, não só por ter sido ou ainda atuar em algumas empresas como técnico de segurança, eu acho uma data muito relevante, né, principalmente para uma comissão de direito do trabalho debater sobre o assunto, né? Porque, principalmente pelo momento onde nós estamos vivendo, né, sobre o coronavírus, tantas pessoas que perderam a vida, não somente no ambiente de trabalho, né, mas por um vírus. Então, milhares de pessoas, né, nós sabemos que perdem a vida no ambiente de trabalho. Se nós irmos para dados estatísticos, como pontuei ano passado aqui num grupo de estudos, né, uma dos sites que eu sempre acompanho, até mesmo por indicação do próprio Tribunal Superior do Trabalho, né, se vocês entrarem no site do Tribunal Superior do Trabalho, vocês vão ver lá na parte do trabalho seguro, né, alguns dados estatísticos de segurança do trabalho a nível Brasil, né? É o Observatório de SST. Eu até coloquei aqui nesse primeiro slide o link para caso vocês tenham, os autores tenham interesse posteriormente, dá uma olhada, porque são números assustadores, né, de acidentes que ocorrem diariamente no Brasil, principalmente no estado de São Paulo, né? São acidentes de trabalho, são doenças ocupacionais que, infelizmente, insistem em acontecer, né? Nós vamos conseguir acabar com isso? Dificilmente, porque são milhares de acidentes que ocorrem, né? Nós temos dados estatísticos de diariamente, né? Diariamente, 6 funcionários, 6 empregados vão trabalhar e não retornam para suas casas, porque morreram no ambiente de trabalho, né? Ninguém acorda falando, hoje eu vou perder minha vida no ambiente de trabalho, hoje eu vou perder um dedo, hoje eu vou perder uma visão, mas, infelizmente, ainda acontece. Muitas vezes por negligência, imprudência, né, imperícia, por descumprimento de normas regulamentadoras, né? Muitas pessoas falam, vamos adotar um sistema de compliance na empresa, vamos adotar uma norma, uma ISO 9001, uma ISO não sei qual, mas não cumpre o mínimo, não cumpre a observação básicas das normas de segurança, né, que são as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho, né, que hoje, eu até coloquei aqui nesse primeiro slide, nós tivemos a MP 1058, né, que retornou na ativa aí o Ministério do Trabalho, né? Eu acho que fortalece, assim, as normas regulamentadoras, fortalece a atuação dos auditores fiscais do trabalho na questão de fiscalização, que de fato isso não acontece no nosso Brasil hoje. Auditor fiscal do trabalho, eles atuam quando tem denúncia.
A questão de prevenção mesmo, infelizmente, não ocorre, né? Porque, não tem número de auditores suficientes, né? E outra, são muitas empresas, né? É impossível eles trabalharem na questão de prevenção, eles atuam mais na questão corretiva mesmo, na questão de denúncia. Então, só para nós passarmos por essa data, pessoal, é uma data que faz nós relembrarmos, né, sobre os acidentes, sobre as pessoas que perderam a vida e também fortalecer, né, essa questão dentro das empresas, né? Nós nos atentarmos a isso, tentar fortalecer, demonstrar para o empregador a importância de treinar os colaboradores, atuar no preventivo, né? Porque eu acho que é claro, né, para todos que a prevenção, né, ela não é mais tão assim com os olhos de gasto, de custo. É um funcionário que se acidenta hoje, infelizmente, dependendo da condenação, da negligência da empresa, se não treinou, se não qualificou esse funcionário, se o maquinário não tinha todas as proteções necessárias, se não entregou EPI, se não tinha os exames necessários, uma condenação hoje para uma empresa pode até mesmo ocasionar o seu fechamento. Então, não é interessante para o empregador, né, visualizar a prevenção como um custo, né, mas sim como um investimento. Essa tem que ser, acredito que essa tem que ser a visão que nós devemos transmitir para os empregadores, certo? Então, como um investimento e não como um custo, né? Mudar essa questão cultural que muitas vezes alguns empresários insistem em trabalhar de forma irregular, né, sem comprar um equipamento necessário, um equipamento mais moderno, um equipamento com proteção, com sensor, com laser, né, investir em treinamentos, né? Isso, no ponto de vista da saúde e da segurança do trabalho, não é um custo, é sim um investimento, evitando gastos futuros. Então, ultrapassando esse tema, né, para nós entrarmos no assunto principal, eu quero deixar registrado aqui a importância dessa data, né, do Dia Nacional da Prevenção de Acidentes de Trabalho, relembrar aqueles que perderam a vida no ambiente de trabalho, mas também uma data aí para fortalecer a questão de prevenção de acidentes de trabalho. Avançando, eu inicio nós falando sobre os riscos ambientais, né? Antes de nós iniciarmos aqui o debate, novamente eu falo que nós estávamos comentando da situação, né? Muitas vezes o empregador não é que ele não quer cumprir, é que ele não sabe que ele tem que cumprir. Infelizmente, falta o conhecimento do mínimo, né? Porque hoje não vou tentar entrar em normas internacionais, em normas específicas, em OIT, não, eu vou trabalhar com o mínimo aqui de segurança e saúde do trabalho, porque às vezes nós não cumprimos esse mínimo, né, que são as normas regulamentadoras. Então, o conhecimento da atividade, eu acho que ela é de uma observância extrema pelo empregador. Eu acho que o empregador, ele tem que, e nós, como advogados, nós podemos demonstrar isso para eles, que o conhecimento da atividade não é somente da sua atuação, do seu segmento, mas envolve outras questões, né? O conhecimento da atividade, ele vai além daquilo que ele faz no dia a dia, ele tem que conhecer os riscos. Normalmente, falando de segurança e saúde no trabalho, quando nós olhamos para os empregados, nós identificamos os riscos dos empregados. Você olha para uma atividade, seja uma pessoa de manutenção, limpeza, você olha para a atividade, você identifica os riscos ambientais na parte de segurança. Você vê se aquela atividade está exposta ao risco físico, está exposta ao risco químico, biológico, ergonômico, acidentes, enfim. Você analisa o risco daquela atividade. Agora, nós vamos trazer isso para o risco do empregador. Qual que é o risco da atividade do empregador? Né? O que pode acontecer ali
que ele esteja deixando passar, que possa virar a ser um passivo trabalhista, né? Então, eu inicio levantando essa questão, a necessidade do conhecimento, né? Conhecer de fato a atividade, né? Conhecer o grau de risco da empresa, né? Conhecer as obrigações normativas. Se essa empresa ela trabalha de acordo com o segmento, vamos ver quais normas, né, se enquadram nesse segmento. Não é simplesmente abrir uma empresa, pôr os funcionários para trabalhar e não identificar as normas regulamentadoras, né, que são necessárias para diminuir, minimizar os riscos de acidentes, doenças ocupacionais, né? E para levantar sobre esse assunto, eu coloquei uma norma aqui, que é a NR4, que fala sobre o SESMIT, né? O Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho. A NR4, ela tem um quadro, que é o dimensionamento desse SESMIT, né? E ali está alguns profissionais que são necessários dentro de algumas organizações que se enquadram dentro dessa norma, né? Por exemplo, vai se pegar uma empresa de grau de risco 3 que tem 501 a 1.000 funcionários. Nós vamos ver que são necessários 3 técnicos de segurança, 1 engenheiro de segurança do trabalho, né? São necessários mais 1 médico do trabalho para compor esse SESMIT. Agora, uma empresa de grau de risco 2, com 300, 400 funcionários, se você olhar simplesmente a norma, não é necessário ter o SESMIT, já pensou? Não é necessário ter esses profissionais, mas na prática, será que não é necessário? Uma empresa hoje que tem 100, 200, 300 funcionários, se não ter uma pessoa, 2 pessoas para cuidar da gestão da saúde e segurança dentro dessa empresa, infelizmente, departamento pessoal não consegue cuidar, recursos humanos não consegue e não tem capacidade, não tem conhecimento técnico para isso. Então, não é simplesmente nós nos limitarmos a esse dimensionamento, mesmo que ele exista, né? Então, se tem alguma empresa com grau de risco, com número de funcionário e é necessária a composição desse SESMIT, é de extrema necessidade existir essa atuação. Tudo para evitar os acidentes, as doenças ocupacionais, disseminar a política de prevenção dentro dessa empresa é necessário. Porém, é o que nós falamos, muitas empresas não constituem-se desse SESMIT. A grande maioria, porque a grande maioria das empresas não ultrapassam tanto esse número de funcionário. Vocês concordam? E, muitas vezes, um passivo trabalhista, uma ação trabalhista aí com condenação, né, por conta de falta de entrega de EPI, por falta de treinamento, entre outras coisas, acontecem porque o empregador ele não conhece, de fato, a sua atividade. Ele não conhece, de fato, os riscos que a sua atividade, infelizmente, ela oferece ao empregado. Então, é necessário essa conscientização. Eu acredito que possa partir de nós, advogados, quando nós somos contratados para defender alguma empresa por uma contestação, eu acho que a partir dessa contestação pode demonstrar aí uma necessidade, você disseminar essa questão da saúde e da segurança para o empresário, para ele ver a importância, né, de atuar com prevenção. Porque hoje uma condenação que ultrapassa aí 50, 60, 70 mil, a nível de saúde e segurança, que infelizmente ultrapassa, quando você fala de saúde e segurança na Justiça do Trabalho, os pedidos são altos, muitas vezes. Seja por uma condenação em acidente de trabalho, ultrapassa muitas vezes 100, 200 mil, né? Isso observando a reforma trabalhista, né? Agora, antigamente, via-se ações milionárias, né? Por acidente de trabalho, por doença ocupacional, né? Mas, enfim, eu acredito que a prevenção, você demonstrando para o empregador
que ele atuando, constituindo-se um SESMIT, proporcionando treinamentos, entre outras coisas que nós vamos ver aqui, com certeza o risco, né, dele sofrer um passivo trabalhista é reduzido drasticamente quando você cumpre as normas regulamentadoras. Então, a princípio, para nós aqui iniciarmos primeiramente esse nosso tema principal, eu acho que a identificação, o conhecimento do empresário, dos riscos que ele oferece, dos riscos da sua atividade, de uma possível ação trabalhista, de uma possível condenação, é de suma importância. Avançando, eu separei aqui também no site do Tribunal Superior do Trabalho, pessoal. Se nós entrarmos lá tem os assuntos mais recorrentes na Justiça do Trabalho. A última atualização, até mesmo daquele primeiro link que eu passei para vocês lá dos indicadores de acidente, as últimas atualizações que nós temos no Smart Lab, né, dos indicadores de acidente, é de 2020, e a última atualização também que nós temos dos assuntos mais recorrentes na Justiça do Trabalho também é de 2020. E podemos identificar que, novamente, assuntos voltados à saúde e segurança do trabalhador são os assuntos mais recorrentes na Justiça do Trabalho. Dificilmente você encontra uma ação trabalhista, né, quem atua pela empresa e tem risco ambiental nessa empresa, dificilmente não vai ter um pedido ali relacionado à área de saúde e segurança, né, dependendo da atividade. Então, se nós entrarmos lá no site do TST, vocês podem conferir posteriormente esses assuntos mais recorrentes. E eu coloquei alguns aqui: riscos trabalhistas, né? Risco de insalubridade, risco de periculosidade, isso se encontra muito, acidente de trabalho, doenças ocupacionais, indenizações, né? Dano estético, dano moral, isso nós temos muito. Infelizmente, são esses os riscos que nós podemos demonstrar para o empregador que é um risco de condenação certa, caso ele não cumpra as normas, caso não haja prevenção nas empresas, né? E também podemos dizer aqui, até coloquei ações regressivas do INSS. Acontece, porém ainda em escala pequena, vamos se dizer assim. O INSS não consegue atuar em todas as não conformidades por doenças ocupacionais, acidentes de trabalho. Porém, é um risco e o INSS tem começado a atuar, né? Um funcionário que fica incapacitado de trabalhar, né, por uma negligência do empregador, vai deixar esse empregado à mercê da sociedade, à mercê da autarquia para receber uma indenização, né? Não, o INSS com certeza vai atrás, e eu acredito que deve mesmo ir atrás desses empresários negligentes, vamos dizer assim, no âmbito de saúde e segurança, né, para até mesmo incentivar nós melhorarmos nesse aspecto, né? Não é porque atuo pelo empresário que eu acho que não deve ter perícias, não deve ter ações regressivas, não, eu acho que isso fortalece a necessidade do profissional da advocacia preventiva dentro de uma organização, né? E para fortalecer essa questão humana, né? Nós não estamos falando simplesmente de números aqui, estatísticas, nós estamos falando de pessoas, né? De pessoas que são lesionadas no ambiente de trabalho, são pessoas que, quando um acidente acontece, ela é ruim para todo mundo. Para o empresário é ruim? Porém, para ele até mesmo é menor, mas um funcionário, um empregado que fica amputado, um funcionário que perde movimentações, ou até mesmo perde a vida, né, ele está sofrendo, o familiar está sofrendo, né, ele vai estar tendo mais custo com isso. E a sociedade também vai ser onerada por isso, né? Então, todo mundo acaba sendo prejudicado
com os acidentes, com as doenças ocupacionais. Então, eu acho importante, sim, ter essa parte de fiscalizações, ações regressivas, não para penalizar os bons empregadores, aqueles que fazem o cumprimento das normativas, de suas responsabilidades, mas aqueles maus empregadores, né, para mostrar a importância da saúde e da segurança do trabalho, né? Então, esses são alguns riscos que eu pontuei aqui que o empresário, infelizmente, ele está exposto, né, caso ele descumpra, né, ou não esteja regular com as normas regulamentadoras. Fiscalização, hoje nós temos o órgão, o Sereste, Ministério Público do Trabalho e até mesmo, eu citei novamente aqui para vocês, a Auditoria Fiscal do Trabalho do Ministério do Trabalho, né? Isso tudo é um barco cheio, né, para ações serem procedentes para os reclamantes. Se você tem exposição de risco numa empresa, você não trata aquele risco, infelizmente, você possivelmente será condenado por uma insalubridade. Se acontecer um acidente de trabalho, certamente também, se você não tem todo um arcabouço documental ali para se resguardar de que treinou, orientou, fiscalizou, entregou equipamento de segurança, felizmente também vai ser condenado. Então, e possivelmente esses laudos, normalmente numa ação trabalhista, numa doença ocupacional, laudos técnicos desfavoráveis, é aquilo. Ação trabalhista, passivo trabalhista, chama passivo trabalhista. Você tem uma empresa com 10, 20 colaboradores do setor de manutenção, 20 colaboradores do setor de limpeza, um funcionário entra, teve um laudo desfavorável porque a empresa descumpriu alguma norma de segurança, isso aí pode chamar a atenção para os demais. Então, daí a importância da empresa cumprir as normativas. Então, no slide anterior eu falei da importância do empregado conhecer o seu negócio, né? Conhecer os riscos ambientais. E aqui estão os riscos trabalhistas, que tem que ter ciência, né? Nós, como advogados trabalhistas, nós temos que pontuar esses riscos para o empregador, para que ele possa ver, eu tenho que atuar com prevenção, eu tenho que investir em saúde e segurança do trabalho, justamente para evitar essas condenações, fiscalizações, multa que eu possa ter, né? Porque você fazer um investimento com o SESMIT, com um profissional da área de segurança, certamente um profissional da área de segurança aí, em um ano todo, né? Se você perder uma ação trabalhista de 50, 60, 70 mil, você poderia ter pagado um profissional para atuar 2, 3 anos na sua empresa, evitando esses riscos na área de saúde e segurança do trabalho. Então, esses riscos são importantes, pessoal, de nós passarmos para os empregadores. É aquilo, muitas vezes eles não sabem, né, desses riscos, não é porque eles não querem, mas é porque eles não têm conhecimento técnico mesmo para isso. E cabe ao advogado trabalhista demonstrar essas situações, da importância dos treinamentos, da importância em não descumprir as normas regulamentadoras do trabalho, dos maquinários sem proteção, substituir EPI, né, dentro da periodicidade. Então, são várias situações. Dentro da área de medicina ocupacional, nós falamos que o engenheiro, né, nós temos um engenheiro aqui, um engenheiro técnico de segurança, ele tem que identificar, neutralizar ou eliminar o risco, ou caso não seja possível, você reduz, né? Você faz a minimização desse risco, você atenue ele. E da mesma forma, para a área advocacia trabalhista, né? Vamos dizer, empresarial. É importante nós identificarmos o risco, o segmento daquela empresa oferece quais riscos trabalhistas. Tem risco na área de saúde e segurança? Alguns colaboradores estão expostos a riscos ambientais, está exposto a um risco físico, está
exposto a um risco químico, a um risco biológico. Então, vamos tratar essas situações, né? É possível eliminar esse risco? Ótimo, identificou, elimina. Não é possível? Vamos tentar minimizar, né? Colocando alguns treinamentos, né? Adotando medidas, procedimentos internos para evitar que esses riscos, né? Esses riscos trabalhistas que nós citamos aqui, se tornem em condenações, onerando assim ainda mais o empregador, certo? Avançando, falando de prevenção trabalhista agora, né? De que forma nós podemos atuar nessa questão preventiva trabalhista? Existem vários meios, né? Falando-se de saúde e segurança, a princípio, quando você chega numa empresa onde não são cumpridas as normas regulamentadoras, né? Você vai encontrar uma empresa totalmente desprotegida aí para uma contestação. É muito mais fácil você entrar dentro de uma empresa, teve uma reclamatória trabalhista, você vai ali e pede para os setores de cada departamento. Você pede no departamento pessoal documentação, eles conseguem entregar, no RH eles conseguem entregar um contrato perfeito, no âmbito do SESMIT ali, tem um técnico de segurança ou um engenheiro, ele consegue te entregar a documentação, fica muito mais fácil você trabalhar, não é verdade? Agora, quando você chega numa empresa, tem uma reclamatória trabalhista, aí você pede documentação, só vem um simples contrato mal redigido, né? Como nós vimos no grupo de estudos anteriormente da Joana, um contrato que não é específico para aquela atividade, para aquela função, acaba-se, como se faz uma defesa nesse sentido? Então, quando você tem todo um arcabouço documentado ali, a empresa faz a integração com o funcionário entrou, não foi simplesmente jogado no ambiente de trabalho, ele recebeu uma integração para conhecer os riscos direcionados à atividade que ele vai desempenhar, ele recebeu os treinamentos necessários, é um eletricista, vamos passar o risco para ele, vamos dar o treinamento de NR10. É um pedreiro, vai ter treinamento em altura, vamos passar um treinamento de NR35. Então, cada atividade tem seus riscos. Então, cabe à empresa levantar esses riscos e se propor, né, a cumprir as normativas, né, fazendo esses treinamentos, reciclagens. Não é simplesmente treinou um funcionário uma vez na vida, passa 5, 6, 7 anos, o funcionário nunca mais recebeu uma reciclagem. Por isso que tem que ter esse acompanhamento. A atividade do advogado trabalhista prevencionista dentro da empresa, acredito que é de suma importância justamente para fazer o mapeamento, né, desses riscos e mostrar para o empregador essas medidas que ele deve seguir. Porque muitas vezes é o que nós falamos lá no início, uma empresa de 100, 200 funcionários, às vezes, não vai ter um profissional nessa área. Às vezes, uma empresa com 50 funcionários dificilmente vai ter um técnico de segurança, um profissional da área do SESMIT. Então, cabe a quem? Existindo uma reclamatória, não é simplesmente, eu acredito, fazer uma contestação, mas, posteriormente, também é um trabalho de prevenção, até mesmo para nós vendermos nosso serviço e demonstrarmos para o empregador algumas necessidades na área de saúde e segurança que deve ser objeto de cumprimento, né, de cada segmento. Então, aqui eu trouxe alguns itens que servem, se você cumprir a maioria desses itens aqui, eu acho que dificilmente existe uma condenação. Não é aquilo, teve reclamatória, é favorável ao empregado. Eu acho que esse termo, eu acho que ele já está bem reduzido na Justiça do Trabalho. Não são todas as ações que são procedentes hoje, não são todos os pedidos que são levados em consideração pelo juízo. Acredito que se você tem uma boa contestação com toda a documentação relacionada à saúde e segurança, fez integração, treinou o funcionário dentro dos períodos que a norma estabelece, teve aquisição de entrega de EPI,
fiscalização, certo? Tem constituição de CIPA dentro da empresa, você faz palestras, né? Você faz a parte de investigação em caso de não conformidade, você está cumprindo, né? Você não está fazendo nada demais, você está cumprindo aquilo que a norma pede. E quando você cumpre o que a norma pede, o empresário dificilmente vai ter o passivo trabalhista, né? E uma possível condenação nesse sentido. Né? A ação trabalhista ela vem quando o próprio funcionário, né, quando o próprio empregado, ele identifica o risco. Ele sabe, muitas vezes chega cliente e fala, ó, a empresa lá não dava EPI, não treinava, eu trabalhava em altura, né, não fazia exame, ou eles cobravam exame, o funcionário ele já vem falando de todas as não conformidades dentro da empresa. Né? Agora, quando a empresa cumpre as normas de segurança do trabalho, o funcionário já vai ficar recuado, né? Porque o cara vive assinando documento, vive assinando treinamento, vive assinando que participou de reunião, ficha de EPI. É difícil ele simplesmente chegar e mentir para o advogado e falar assim, ó, lá não tinha segurança do trabalho, lá eles não cumpriam os procedimentos das normas regulamentadoras, né? E caso mesmo assim aconteça de ter as reclamatórias trabalhistas, você estando amparado, você constituindo todos esses documentos nos autos, dificilmente vai perder uma ação trabalhista, né? Porque você cumpriu as normas regulamentadoras. O risco daquela atividade foi identificado, foi neutralizado ou foi minimizado, né? Não cabendo assim, né? O passivo, não cabendo assim a condenação. Então, eu acredito que trabalhando com prevenção, o empregador, ele agindo com prevenção na área de segurança e saúde do trabalho, ele fica muito menos exposto a uma reclamatória e reduz-se muito aí a possibilidade de condenação, acredito eu. Falando um pouquinho, pessoal, sobre gestão em documentos, né? A segurança do trabalho, a gente olha para a segurança do trabalho, tem um monte de sigla, né? Tem documento para tudo quanto é lado, né? E muitas vezes você fala isso para o empresário, ó, tem que fazer esse documento, faz na obrigação, engaveta lá e deixa, né? Nem sabe o que aquilo significa, chega a uma fiscalização, nem sabe onde está o documento, mas são documentos necessários e primordiais aí numa contestação trabalhista, né? Para você defender uma empresa, né, de algum assunto relacionado à saúde e segurança, possivelmente você vai precisar desses documentos que alguns eu citei aqui, existem vários outros, né? Tem um PPRA, que é o Programa de Prevenção dos Riscos Ambientais, onde faz aquele levantamento do risco da atividade, né? Que vai ser substituído agora pelo PGR a partir de janeiro de 2022. Né? Então, tem todos esses documentos que são necessários para a área de prevenção trabalhista. Né? É necessária a constituição desse documento. E quais documentos são necessários? Volta naquela questão de conhecer o segmento e conhecer os riscos da atividade. Se o empresário não conhece, cabe a nós demonstrarmos, ó, na sua empresa, tem tanto funcionários, quais são as atividades, quais são os riscos ambientais, tem documento? Não tem? Faz exame ocupacional, exame periódico, né? Tem os laudos técnicos das condições ambientais de trabalho, tem constituição de CIPA, ou até mesmo, não tem número, tem o designado da CIPA, né? Então, tem que ser observado a legislação trabalhista. Então, se nós olharmos, né, abaixo, assim, algumas normas, existem 37 normas regulamentadoras hoje, nós identificamos que alguns segmentos têm que cumprir aquelas normativas. Né? Não são todas as normas que são aplicáveis a todos os empregadores. Né? Tem empresário, ramo metalúrgico, são algumas normas, construção civil tem outras normas. Né? Cada norma, cada segmento vai ser direcionada para determinada organização. Então, tá aqui alguns
documentos, né, que eu coloquei para nós vermos. Segurança do trabalho é apenas entregar EPI? Não é, está longe de ser isso, né? E equipamento de segurança também não vai evitar a condenação. É simplesmente a entrega de um equipamento de segurança, chega para fazer uma contestação, 2 fichas GPI ali e acabou. Não tem mais nenhum documento, né? Isso não vai evitar a condenação. Então, tem que ter, da nossa parte, o conhecimento desses documentos, né, que o empregador, muitas vezes, tem que cumprir. Ele não sabe que ele tem que cumprir, mas cabe aí uma oportunidade de nós demonstrarmos para o empresário a importância de uma advocacia preventiva, para caso venha a ter os passivos trabalhistas, nós estejamos com documentos necessários para contestar os pedidos, certo? Laudo técnico de insalubridade e periculosidade, PCMAT, né, constituição do SESMIT, caso seja necessário. Eu citei alguns aqui, análise ergonômica do trabalho, né, empresa fazer CIPAT, né, o doutor Davi, inclusive, colocou hoje no grupo, né, da comissão. É necessário esse tipo de situação, né? São investimentos que o empregador faz, evidencia que realiza, que futuramente vai livrar ele de uma condenação trabalhista. O juízo que verifica numa contestação todos os documentos, né, fichas de treinamento, imagens, fotos do colaborador participando da CIPAT, participando dos treinamentos, dos diálogos de segurança, de todos os treinamentos necessários, vai estar fácil de identificar que o empregado ele foi treinado, orientado, tinha fiscalização, tinha entrega de equipamento de segurança, então fica muito mais fácil, e eu acho que a condenação se reduz aí a possibilidade ao mínimo, né, quando você está todo amparado com um sistema de documentação. Eu acho que os documentos na área de segurança do trabalho são primordiais, e não somente a existência deles, mas o cumprimento. Não é simplesmente ir lá numa medicina ocupacional, você me vende um PPRA e um PCMSO aí, acabou, coloca na gaveta e acha que não tem que cumprir aquilo que existe, porque normalmente esses documentos ele vem com informações de que é responsabilidade do empresário fazer o seu cumprimento, né? Principalmente o PPRA, vai ser substituído pelo PGR, mas normalmente ele vem com conteúdo programático ali, de que os treinamentos têm que existir, as exigências de uso de EPI têm que acontecer, fiscalização, entre várias outras situações. Avançando, pessoal. Eu coloquei aqui até um tópico, né, sobre a relevância da saúde e segurança do trabalho dentro das empresas. Muitas vezes o empresário, ele olha, né, e enxerga 2 departamentos. Eu tenho que ter um DP e um RH. Ou até mesmo ele junta essas 2 atribuições a um mesmo profissional, né? E não é assim. E com o advento aí do e-social, eu tenho certeza, desde 2018, as empresas já têm que estar informando, né, os eventos do departamento pessoal, RH e segurança do trabalho dentro desse sistema. Então, isso vem com um fortalecimento também, né? Por quê? O e-social, você vai ter que colocar as informações ali, né? Você vai ter que colocar os eventos de saúde e segurança do trabalho dentro desse sistema. Você vai ter que ter os documentos necessários, né? Tem que ter os treinamentos. Você vai ter que disponibilizar os riscos ambientais dentro desse sistema. Então, está aí a importância de nós vendermos essa visão preventiva para os empresários. O empresário tem que atuar de forma preventiva para evitar, porque agora pode ser que as multas, né, você mesmo vai estar identificando ali as irregularidades. Se você fala que dentro da sua empresa
tem um serralheiro, né, e você não demonstra os riscos e não demonstra a parte de segurança dentro do sistema social, você mesmo vai estar se colocando numa possível situação ali de receber uma multa, né, uma fiscalização. Opa, eles vão cruzar os dados, as informações. Então, eu quis chamar a atenção para esse tópico porque o e-social vem para intensificar ainda mais essa questão da prevenção dentro das organizações, da importância desse setor na empresa. E, para finalizar quase aqui, pessoal, eu coloquei as vantagens, né, do investimento em saúde e segurança do trabalho. Não é simplesmente falar assim que tem o custo, né? A vantagem hoje em investir em saúde e segurança, eu acredito que é inúmeras, né? Eu pontuei algumas aqui, né, que eu achei mais interessante de nós falarmos, né? Mas é inúmera. Tem também aquela questão que eu falei desde o início, né? Essa questão social. Nós estamos falando de pessoas, de trabalhadores, de ser humano, né? Você simplesmente lesionar um funcionário por negligência sua, que não fez a manutenção no maquinário, ou não entregou não entregou o EPI, não fez o treinamento, isso é uma responsabilidade do empresário que pode, né, ser condenado até mesmo na esfera criminal posteriormente. Então, as vantagens de investir em saúde e segurança é imensa, né? Você pode estar diminuindo o risco de condenações, de ter um impacto financeiro dentro da empresa, é lógico, né? A princípio, o empresário olha isso, né? Custo, impacto financeiro, que vão ter de gastos, né? Eles logo querem cortar custo, mas quando você mostra essas vantagens de investimento, né, até mesmo com exemplos que nós temos na Justiça do Trabalho, né? Muitas empresas são condenadas diariamente sai até mesmo no Instagram, né, notícias, a empresa foi condenada por isso, a empresa foi condenada por aquilo, a empresa não estão cumprindo as observações contra o Covid, enfim, tem várias, Então, eu pontuei algumas aqui: melhoria da imagem corporativa. Hoje, falando de grandes empresas, muitas, antes de fazer negócios com outras, né, você quer vender um produto para uma grande empresa multinacional, vamos dizer, essas grandes empresas, elas têm normas internas, normas externas, tem as ISO. Quando eu começava atuando pela segurança do trabalho, em 2012, eu lembro que eu atuava, eu posso até falar aqui, no grupo ISEC. Não sei se vocês conhecem esse grande grupo que teve aqui na nossa região. E desde 2012, eu trabalhava no setor de qualidade naquela época, ainda não tinha formação, não era advogado. Mas eu lembro que desde aquela época, para fazermos negócios com empresas internacionais, né, no ramo de construção, no ramo de transporte de cargas excedentes, eólico, enfim, tínhamos que cumprir alguns requisitos, algumas RAC que eles chamavam, né? Porque as empresas não faziam negócios com empresários que não cumpriam alguns procedimentos. E dentre os requisitos deles, nós tínhamos que enviar mensalmente se tínhamos fiscalização, acidentes do trabalho, se estávamos cumprindo todas as normas regulamentadoras e as normas que eles exigiam. Então, a melhoria da imagem corporativa de uma empresa é muito importante para ela ter um crescimento. Uma empresa, não, mas a empresa onde eu atuo só tem 20, 30, 40 funcionários, não é necessário essa preocupação. Mas nós temos que pensar o seguinte: não é necessário, talvez, ele se preocupar com a melhoria da imagem corporativa, mas é uma empresa pequena.
voltamos a falar, se tiver uma condenação trabalhista por algum descumprimento de normas regulamentadoras, por um acidente de trabalho, é uma empresa pequena, às vezes não vai conseguir se manter ou até mesmo pagar uma indenização, certo? Então, tem os dois lados. Empresa grande tem que se preocupar ainda mais com o cumprimento de normas, se preocupar com melhoria da imagem corporativa, com a imagem interna diante dos funcionários, imagem externa diante dos outros clientes, né? Porém, as empresas menores também têm que se preocupar e ter esse interesse em implantar ações de prevenção para justamente evitar que seu orçamento já é pequeno, sofra um impacto financeiro com um gasto que muitas vezes não é esperado ali na sua folha, certo? Diminuição do ajuizamento de ações trabalhistas, né? Empresas que, é aquilo que eu falei, passivos trabalhistas chama passivos trabalhistas, né? Quando você tem uma cultura preventiva dentro da empresa, você vai já tirar essa cultura de funcionário sai e entra com ação, sai e entra com ação. Né? E um funcionário conversa com o outro ali e fala, ó, pode entrar porque eu ganhei. Isso aí é quebrado esse ciclo, né, dentro das empresas, quando você tem um programa preventivo, ó, não adianta entrar não, porque eu perdi. Os caras têm documento, né, eles cumprem as normas regulamentadoras. O funcionário vai exigir o quê? Então, a prevenção é sempre a melhor alternativa. Redução da aplicação ou possibilidade de multas, né? Como eu disse, tem vários entes aí que podem fiscalizar, esses órgãos de fiscalização. Então, a empresa está se resguardando de tomar uma multa, de assinar um TAC com o Ministério Público do Trabalho, enfim, tem várias vantagens, né? Qualidade, voltamos a sempre pensar, né, que nós não podemos identificar os funcionários como números também, né? São seres humanos. Nós temos que pensar na qualidade de vida do colaborador. E o funcionário, que é bem tratado, né, que recebe todos os treinamentos ali, né, que uma parada de 1 hora no dia para fazer um treinamento, o empresário não fica ali vendo como uma perda de tempo, ele vê como um ato de prevenção e também de agregar na sua equipe, né? Então, aumenta-se a qualidade de vida dos funcionários. FAP, né, a diminuição do FAP, o FAP, né, eu acho que quando você para analisar esse assunto, que seria tema de uma aula aqui, né, por alguém mais qualificado para falar sobre esse tema, mas quando o advogado trabalhista procura identificar o FAP da empresa, da organização, né, a quantidade, o índice que ele está, né, e ver o que ele pode chegar com a diminuição do RAT, né, do SAT aí, dessa alíquota, você demonstra para o empresário, para o empregador, né, que é interessante investir em prevenção. Quando não tem acidente de trabalho numa organização, a alíquota é a menor. Agora, quando os acidentes acontecem em grande proporção, infelizmente, também essa alíquota vai ser maior, né? Então, tá aí um tema que nós podemos também demonstrar para os empresários que é de suma relevância, né? Que não é simplesmente que ele não vai ter retorno. Então, o retorno pode acontecer e vai acontecer de vários lados, né? Aumento da motivação e produtividade, diminuição do absenteísmo, turnover, né? Muitas empresas, um acidente de trabalho, sofreu um acidente de trabalho, o funcionário fica parado, tem que pagar ele durante 15 dias. Esses 15 dias pagando um funcionário parado, tendo que, às vezes, contratar outro, ou até mesmo terceirizado, né? Ou senão você vai acabar passando as atribuições para outro funcionário, desgastando mais outro funcionário. Então, essa questão de diminuição de absenteísmo, de rotatividade dentro da empresa, é muito importante. Quando você investe em saúde e segurança,
você, consequentemente, diminui essas situações, né? Redução ou eliminação de acidentes de trabalho e doenças ocupacionais é resultado de empresas que atuam na prevenção. E disseminação dessa cultura prevencionista, né, pessoal? Quando você começa a demonstrar para o empresário essas vantagens, né, de atuar com treinamento, né, investir em segurança, fazer aquisições de maquinários novos, treinar o pessoal, entregar equipamento, né, fiscalizar esse uso do equipamento, que não é simplesmente entregar, substituir, né? E a substituição ela é um tema interessante, né? Porque às vezes não é simplesmente substituir, você tem que identificar o período de substituição daquele equipamento. Você tem que identificar o motivo que você substitui aquele equipamento em 1, 2 semanas, né? Tive uma empresa onde nós estamos brigando através de RO por conta que o perito identificou que a luva teria que ser substituída 1 por semana, né? E nós tínhamos feito um estudo, né, do equipamento de segurança que ela deveria ser substituída a cada 40 dias em determinado setor e a cada 25 dias em outro setor, certo? Não vou entrar nos detalhes, mas é situação que você tem que estar respaldado aí, amparado, porque aquilo não é simplesmente você futuramente, numa contestação, informar as fichas de equipamento de segurança que o funcionário recebeu, mas é você demonstrar que ele recebeu em determinados períodos por isso e por aquilo, porque existe um estudo dos equipamentos de segurança que comprovem aquilo, né? Porque muitas vezes os peritos acabam inventando algumas coisas aí, né, que a luva tem que ser trocada em tal período, a botina em tal, e não convive, né, não sabe do dia a dia de cada empresa, né, porque uma função não pode ser comparada a outra se o setor às vezes muda, né? Então, pessoal, são vantagens inúmeras aí que nós podemos identificar, mostrar para os empresários que vale a pena investir em segurança do trabalho. E o investimento em segurança do trabalho, com certeza, vai trazer aí uma série de vantagens para o empregador, não somente evitando aí os passivos trabalhistas, mas também, né, investindo no ser humano, né, melhorando vários aspectos dentro da organização. Eu finalizo aqui com uma frase da ministra do TST: a prevenção é e será em qualquer circunstância a melhor saída para empregados e empregadores, né? Em todos os ramos dentro do setor de saúde e segurança. E não somente dentro desse setor, né? A prevenção em si, nós podemos ver agora, principalmente no período em que nós estamos vivendo, a prevenção ela é importante em toda a área de nossa vida, né? Nós temos que identificar os riscos, tentar eliminá-los. Se nós não conseguirmos, nós tentamos diminuir, certo? Então, espero ter contribuído um pouco. Agora eu vou passar a palavra ao Dr. Davi, depois acredito que para todos nós podemos falarmos um pouquinho mais sobre o assunto. Obrigado. Nós que agradecemos aí, Dr. Johnny. Ótima exposição, muito abrangente aí, que vai clareando nossa mente aí para o nosso dia a dia no trabalho. E agora, como já foi dito, né, isso aqui é um grupo de estudo, então a nossa intenção maior aqui é o debate. Então aí fica aberta a palavra a todos, só vou pedir a gentileza de ou fazer alguma reação na própria plataforma ou de repente colocar no chat para facilitar o nosso controle aqui. Então fica aberto aí a palavra aos doutores. Gostaria até de ouvir aqui me adiantando, não sei se o Carlos, o engenheiro, está presente, se ele pode falar um pouquinho também, mas fiquem à vontade, por favor.
Doutor Cássio Tenani, meu amigo, agora que abriu a câmera, estava com um pouquinho fechado. Doutora Rainete, Boa fiquem à vontade, noite. meus amigos. Boa noite. Eu quero agradecer ao Johnny, foi uma belíssima explanação que ele fez do assunto. E o que eu vejo, assim, eu trabalho para empresas, e eu faço a parte muito do preventivo. A grande dificuldade que eu tenho com algumas empresas é que eu conscientizo eles, a gente faz toda aquela documentação de entrega, leva o segurança de trabalho lá para mapear todos os riscos, a entrega do material, para mapear se precisa se vai ter que pagar por periculosidade ou insalubridade, fugiu. E a gente conscientiza. O que acontece? Muitas vezes cai na mão do gerente. E o gerente, eles nem todos estão muito preocupados com isso. E recentemente eu recebi uma defesa para fazer de uma das empresas que eu tenho, que essa empresa é nova comigo, ela tem 6 meses. E eu faço muito treinamento, bato muito na tecla da prevenção do acidente de trabalho. O que aconteceu recente com uma garota? A máquina estava com problema, ela já havia falado várias vezes para o gerente, ele falava que não, que era por causa da energia, circuito, essas coisas. A menina perdeu 2 dedos. Tem uma causa trabalhista enorme para eles pagarem. Não sei como é que vai ficar tudo isso. E é aquela coisa, eles entregam, como você falou, não basta entregar, e eu conscientizo, não basta entregar o material, os equipamentos, né? Tem que fiscalizar o uso dele, vendo a troca quando tem que ser feita, mas nem todos têm essa consciência. E eles sabem, tem muitos que sabem, eles são treinados, eles sabem dos riscos, a empresa sabe dos riscos, o que eles têm que fazer, o equipamento que eles têm que dar, mas eles não, nem muitos levam a sério isso. Acho que não vai acontecer, acho que não vai acontecer o acidente de trabalho com ele. E acontece, e como você falou no início, tem muitos que perdem, né, o provedor da casa, o marido acaba perdendo a esposa, por às vezes em consequência mesmo da empresa. Mas assim, eu acho não, o que eu penso que não são todos, né? A minoria ainda faz parte de educar, fazer uma prevenção educativa, né? Em todos esses aspectos da prevenção do acidente de trabalho. É certo, doutora. Eu acho que essa dificuldade que a senhora tem com esse gerente é uma dificuldade que todos nós, eu acho que já enfrentamos, né? Enquanto técnico de segurança, eu tinha, às vezes, dificuldade, né, em trabalhar com engenheiro, técnico de segurança, ou gerentes, né? Porque normalmente esses caras, eles visam produção. Eles não querem parar funcionário, eles visam produtividade, eles ganham para isso. Mas eu acho que da mesma forma que você conscientiza um funcionário que ele tem que utilizar o equipamento de segurança, de que forma você pode conscientizar um funcionário? Mostrando para ele acidentes. Ó, trabalhador tal já perdeu o dedo trabalhando nessa máquina, mostrando vídeos, né? Agindo dessa forma, como um técnico de segurança. Você atuando com o empregador agora, vamos dizer, mostrar isso pro gerente, é você mostrar também para ele as condenações. Uma vez, eu tive uma reunião e estava um gerente, 2 diretores, de que forma eu passei para eles o risco da empresa. Eu mostrei para eles uma condenação criminal de um gerente. Por quê? Por descumprimento de normas de saúde e segurança. Ele colocou o funcionário sob um risco de altura, né? O funcionário, infelizmente, caiu, né? E sofreu o acidente e veio a óbito, né? Então, eu demonstrei dessa forma, né? Foi uma situação, talvez seja um exemplo que a senhora possa estar trabalhando, né? Que a doutora possa estar trabalhando com esse empregador, mostrando para ele situações do dia a dia nosso que nós vemos acontecendo, né? Tribunais condenando empresas, né? Sobre acidente de trabalho, principalmente na questão de acidente de trabalho. Uma empresa hoje que deixa um funcionário se acidentar, nós temos
aí que está tendo uma reforma na NR12 que trata de máquinas e equipamentos, é justamente para isso. Hoje, o empregado, ele tem que ser, a norma é quase o seguinte, tem que ser impossível o funcionário se machucar. Tem que ser impossível o funcionário querer perder um dedo numa máquina. Ele vai colocar a mão numa máquina que tem alguma parte cortante, tem que ter sensor ali, certo? Para evitar a impossibilidade desse funcionário se machucar, se lesionar. Porque se acontecer, certamente você nunca vai conseguir descaracterizar, dificilmente, né? Se for um ato mesmo ali que o funcionário desligou o sensor, né, e quis trabalhar de outra forma, e ele tinha treinamento todo documentado, e mesmo assim ele se acidentou, é uma situação que você pode tentar, sim, uma descaracterização do acidente de trabalho junto ao Sereste. Aí já não vai ser mais um acidente de trabalho. Agora, acontecendo, sim, um acidente de trabalho por negligência da empresa, todos podem ser responsabilizados. Gerente, encarregado, quem colocou a pessoa em risco é responsável criminalmente por essa situação. Muitas vezes também civilmente, né, com as indenizações que eu citei, porque numa situação como essa, certamente a reclamatória trabalhista vai vir com danos morais, danos estéticos, né, até mesmo um dano de pensão ali, que a empresa vai ter que arcar sustentando essa funcionária até o resto de sua vida, né? Exatamente. Obrigada, doutor. Muito bem, eu vou pela ordem aqui. O doutor Fabrício pediu a palavra, mas acho que o doutor Cássio Tenani queria falar alguma coisa antes. Então, doutor Cássio, por favor. Bom, em primeiro lugar, parabéns, doutor Johnny. É sempre importante que a gente tenha informações que são informações relevantes. O doutor criou para a gente hoje um mundo que é um mundo ideal, é um mundo em que todas as empresas deveriam ter esse tipo de atitude de forma espontânea. Até porque não são preparados não só para isso. Eles não são preparados para nenhuma estrutura empresarial. Basta abrir a empresa e ver o que acontece com ela, e o que vier, veio. O que não vier, amém. Tá? Então, essa é a praxe natural. Mas eu tenho uma curiosidade só para poder expor. O doutor, quando chega a uma determinada empresa para fazer uma estrutura preventiva e aponta todas essas sequelas e todas essas condições que envolvem gastos, que são gastos expressivos, o que o empregador te diz? Eu estou muito curioso aqui, porque eu peguei as duas posições da doutora Reinete e a tua, porque ela diz para o gerente, ó, precisamos fazer. Ele fala, dane-se, eu vou correr o risco. Aí você chega no empregador e diz, aí, é o seguinte, se você não fizer isso, não fizer aquilo, o que nós teremos? Eu falo isso porque em algumas situações eu faço, e até tento fazer essa prevenção, eu prefiro correr o risco. Se o risco vier, está tudo bem. Se não vier, amém, estou lucrando. Eu faço isso com 13º, eu faço isso com férias, eu faço isso com FGTS, eu faço isso com segurança do trabalho, eu faço isso com tudo, porque eu estou tendo uma visão absolutamente capitalista. Então, eu só tenho essa curiosidade, doutor. Chegamos lá, na frente do empregador, na frente do gerente, você expõe toda essa estrutura que envolve gasto. Qual é a resposta? Doutor Cássio, eu sou um cara que procuro convencer, né? Mas certamente tem empresários impossíveis de convencimento nessa área como em outras, né? Certamente pode ser que a doutora Rainete mesmo vai ter dificuldade, mesmo demonstrando para esse empresário, para esse gerente, todo o risco que envolve essa situação de saúde e segurança, ela vai simplesmente escutar uma negativa. Nós assumimos o risco e deixamos correr. Talvez é uma empresa aí de 100, 200 funcionários, que para ela substituir o maquinário, né, vai ser um valor de 200, 300 mil, vamos se dizer.
Se um ou outro funcionário se acidentar e porventura ingressar com a ação, esse dinheiro que ela poderia comprar a máquina, ela paga a indenização. Muitos empresários, infelizmente, preferem correr o risco, né? Se o funcionário entrar com a ação, nós vemos o que nós fazemos. Mas é aquilo, né? A prevenção, você fala antecipando um risco. Pode ser que ele aconteça ou não, tanto na segurança quanto na advocacia. Você vai falar para o empregador, pode ser que o empregado entre com uma ação e ganhe essa reclamatória trabalhista. Pode ser que ele também não ingresse com a demanda. Então, é preventivo. Vai um pouco da capacidade de convencimento, né, às vezes do advogado, em mostrar todo esse risco de uma forma, se ele também tem o ouvido ali da diretoria, né, muitas vezes grandes organizações nem dão ouvido, terceirizam para um RH ou para o gerente mesmo lidar com a situação, e o gerente, o RH, não tem essa visão que vai abraçar a ideia do advogado, e simplesmente eu identifico da seguinte maneira: relata, como até mesmo um técnico de segurança faz, identificou um risco de um maquinário que pode amputar um colaborador, você vai fazer o quê? Um relatório e demonstrar para o empresário. Se o empresário vai comprar um maquinário novo ou vai organizar aquele de acordo com a NR12, de acordo com a NR18, de todas as normas, aí já é uma responsabilidade dele. Mas eu acho que o nosso papel, enquanto prevencionistas da área de prevenção trabalhista, advogados, eu acho que nós devemos identificar através de relatórios e passar até o alto escalão da empresa, pelo menos para eles terem ciência do risco de suas atividades. Divulgação, né? Uma outra coisinha bastante simples também. Estatisticamente, dentro da resposta que você me deu, ela aponta um trabalho absolutamente coerente, com um registro dentro dessa estrutura de todos os atos que foram praticados, é uma proteção para a estrutura profissional. Mas, estatisticamente pensando, só para que eu tenha uma ponderação a respeito de número de empresas, tem algum dado que demonstra quem efetivamente está usando essa estrutura hoje e qual é o grau de deficiência com relação aos demais? Ou seja, a gente sabe mais ou menos, dentro do conjunto estatístico, quem efetivamente usa os métodos adequados? Falando de CNPJ, doutor Cássio, eu desconheço, tá? O que eu sei de dados estatísticos hoje, o que eu acompanho, são de acidentes e doenças que acontecem em âmbito nacional. Como eu mesmo citei, um site que nós podemos observar, a última estatística que eles têm é de 2020. Agora, nós podemos tirar como base o seguinte, né? Muitas empresas têm esse número esses milhares de acidentes e doenças ocupacionais que acontecem hoje no Brasil, em âmbito nacional. Nós estamos em terceiro, quarto lugar em âmbito mundial de acidentes e doenças ocupacionais hoje. Para nós termos em média, existem estudos, né, nada científico e demonstrado, porém tem profissionais que falam o seguinte: esses dados de números que nós temos de acidentes e doenças ocupacionais é 7 vezes maior, pelo fato de muitos empresários justamente nem identificar essas questões de saúde e segurança. Daí nós podemos tirar uma noção prática, que muitas empresas, além de não cumprir, nem informam a Previdência ou o Ministério do Trabalho de que acidentes ocorrem, de que funcionário tem doença relacionada ao ambiente de trabalho. Então, daí nós podemos ver a nossa realidade hoje no país. Muitas empresas, infelizmente, segurança do trabalho hoje no Brasil parece que é uma novidade, né? Se nós formos olhar há
quantos anos isso aí vem sendo trabalhado a nível europeu, ou até mesmo se nós identificarmos a nossa CLT. Ela prevê várias medidas de saúde e segurança, e nossa CLT é antiga. Não deu tempo dessas empresas se adequarem? É por falta de cultura mesmo, né? É por falta de cultura prevencionista dentro das organizações, certo? O empresário, infelizmente, a sua grande maioria, identifica a segurança como um peso, como um custo. E que, na verdade, não é um peso, né? Ele está protegendo o CNPJ dele, porque ele deixa de pagar indenizações, assim, fortunas de indenizações, ao tempo que ele pode investir em segurança do trabalho para os funcionários. É isso que eu falo, eu conscientizo e eu digo. E essa empresa que está recente comigo, porque a maioria delas, a minoria é que não atende mesmo, que deixa para lá, mas a maioria tem essa conscientização. Essa última agora, eu estou colocando, conscientizando ele, eu mostrei a ação que veio, o pedido é altíssimo, tá? Que ele tem que reparar, vamos ver como que vai dar, vou fazer a defesa, e vamos ver o que vai dar, mas que ele vai perder uma boa parte ali do dinheiro, vai, que ele pode investir no maquinário dele e na segurança do trabalho dos funcionários. Mas, enfim, eu acho que é um trabalho assim de tijolo por tijolo, que a gente vai conscientizando até, quem sabe, educá-los, né? Porque a prevenção, eu acho que é tudo. Acho não, é essencial, é tudo. Doutor, gostaria de agradecer pelos esclarecimentos e pela palestra. Gostaria de fazer uma sugestão, que a gente consiga, dentre aqueles profissionais que o doutor citou, dentro da estrutura dos rankings das contratações, deveria existir, desde a primeira, com um funcionário, um advogado preventivo dentro da instituição. Porque, se tivesse, 99,9% das consequências desse ato estariam praticamente desfeitas. Mas fica aqui meus agradecimentos. Eu estou me desconectando por outra atividade, mas valeu muito. Obrigado por tudo. Eu que agradeço, doutor. Obrigado, doutor Cássio, doutora Rainete, pela participação. Doutor Fabrício Castelã, com a palavra, fique à vontade. Doutor Dione, boa noite a todos. Parabenizo a palestra, as palavras, os ensinamentos. São todos eles bem-vindos, até mais, né, com razão, para aqueles que não são muito da área, muito habituados ao tema. Eu não sei se a minha fala aqui vai se representar uma pergunta ou apenas uma lamentação. Na verdade, é uma constatação que eu tenho observado, em alguns casos que eu tenho conduzido, que ainda aquelas empresas que se preocupam e tomam aí todas as precauções, ou pelo menos tentam fazer aí, dentro desse arcabouço de normativas e instruções normativas que nós temos por aí, né, que são várias, a questão da responsabilidade objetiva em relação às atividades de risco, porque você tem aí uma vulnerabilidade das empresas em relação a esse tema. Porque por mais que elas se preparam e tentam se adequar às normas, o que eu pelo menos verifico, é que há essa vulnerabilidade e um ponto assim bem marcante, né? Principalmente nessas atividades, nessas relações que são consideradas atividades de risco. É praticamente impossível, pelo menos, ainda que eu tenho visto na minha pouca experiência, que essas empresas não estão preparadas para isso, e eu não sei nem como fazer uma prevenção efetiva em relação a esse ponto específico, ou seja, atividade de risco e responsabilidade objetiva. Teria aí alguma mágica, alguma carta na manga, doutor, porque a gente pudesse utilizar aí para tentar amenizar, reduzir esse risco, e em razão até mesmo da saúde do empregado e não apenas o lucro? Acho que seria essa a minha lamentação. Não sei se eu consegui traduzir isso em pergunta, mas era o que eu tinha para expor. Muito obrigado e parabéns novamente. Obrigado, doutor Fabrício. Então, a responsabilidade objetiva, hoje falando em saúde e segurança do trabalho, né, por acidente de trabalho, nós já tivemos entendimento do STF nesse sentido. A questão do acidente de trabalho, doutor, eu acho o seguinte, eu penso que
é mais ou menos aquilo que nós falamos no caso da doutora Rainete, né? O empregador, ele tem que ver o seguinte: a obrigação do cumprimento das normas de segurança, a princípio, é dele, né? A princípio, a norma regulamentadora, ela traz obrigações do empregador e obrigações do empregado, certo? Mas a principal obrigação em fazer cumprir as normas de segurança é do empresário. E numa possível condenação aí de um acidente e de doença ocupacional por responsabilização, né, cabe ao próprio empresário dar ouvido e começar a criar essa política preventiva. Não adianta mais achar que os acidentes não acontecem, ou o risco de condenação é ínfimo, né? Eu acho que cabe a nós começarmos a criar essa cultura para os empregadores, né? É interessante empresários começar a participar e começar a saber os riscos de suas atividades, né? A responsabilidade objetiva é isso, do próprio empregador essa demanda, né? Ele tem que arcar com as suas responsabilidades. Ele cria-se um risco com sua organização e muitas vezes ele não trata, né? E ele não tratando dessa situação, a condenação tem que ser clara, né? E muitas vezes tem que ser em bom tom para que doe no bolso dele, mostrando que a prevenção é o melhor caminho. Não adianta. Igual é o que nós estamos vivendo hoje, né? Hoje nós vivemos toda essa questão, infelizmente, do coronavírus, né? Por quê? Falhamos na prevenção. Em algum ponto, em algum lugar, nós falhamos na prevenção, certo? Então, quando a prevenção falhou, eu acho que alguém tem que ser responsabilizado, né? E no caso trabalhista, né? Nos casos trabalhistas, quem tem que sofrer o dano, muitas vezes é o empresário. Mas, eu volto a dizer, o importante é nós difundirmos essa política de preventivo trabalhista dentro das organizações. O Dr. Cássio até citou, né, meio que incluindo o advogado prevencionista dentro do SESMIT ali, né? É necessário? Talvez seria, né? Porém, o advogado trabalhista nas pequenas empresas, ele vai atuar apenas como um contencioso ali, né? Resolvendo alguns casos, algumas demandas específicas. Poucas vezes a empresa vai ver alguém dentro do SESMIT ou até mesmo um advogado prevencionista como um profissional que pode justamente evitar essas condenações de responsabilidade objetiva por acidente de trabalho e doença ocupacional. Só para fazer um comentário final, eu acho que você está coberto de razão, é nesse sentido mesmo, essa questão de prevenção, a gente criar essa cultura na parte patronal de ter a prevenção e executar, né? Porque muitas vezes a gente orienta, esclarece, tenta prevenir, mas isso não é dado o cumprimento, como a minha colega aí, a Rainete, disse agora há pouco. Eu estava pontuando numa situação em que há essa efetiva prevenção. Não sei se eu consigo, talvez, ilustrar o assunto. O caso, por exemplo, de motorista de transporte rodoviário, que é considerado, né, uma atividade de risco. Você tem lá uma máquina, um veículo super adaptado, moderno, com todas as questões de segurança envolvidas. Você tem aí uma jornada não excessiva, quer dizer, o empregador coloca à disponibilidade tudo aquilo que é possível fazer que está ao alcance dele. Mas mesmo assim ele ainda sofre consequência disso, que você acabou de ponderar, que quem deve pagar a conta é o patrão, em razão mesmo do risco da atividade dele, que ele impõe o risco. Eu penso que não existe ainda alguma solução para esse problema desse tema específico. Porque vai se chegar um momento, por exemplo, que vai ter, por exemplo, o investidor, né, o empreendedor vai ficar com medo de contratar um motorista
porque ele tem um risco muito... Motorista, eu estou dizendo no sentido ilustrativo aqui, né? Deve ter outras situações nessa mesma toada. Então, haverá aí um receio de contratação, de ter essa mão de obra registrada e toda formal, em razão mesmo desse extremo risco que corre. É uma vulnerabilidade assim, que eu ainda não vi solução para isso. Nós temos aí todo esse arcabouço normativo e não vislumbro nenhuma solução que tem que ser dada num exemplo desse. Há a prevenção, há todas as medidas tomadas, mas mesmo assim o empregador ainda tem que absorver esse risco, porque não há culpa concorrente, muito difícil, por exemplo, você imputar uma culpa lá de um terceiro e você pegar a jurisprudência aí, você vê que maciçamente o empregador tem que pagar a conta mesmo, talvez que saia alguma coisa em regresso, mas a relação, daquela relação jurídica que se estabeleceu, infelizmente é o patrão que está pagando a conta e vai continuar. Obrigado, viu, doutor Johnny? Suas ponderações são bem explicativas e agradeço aí a sua aula. Obrigado, doutor. Então, Fabrício, é o seguinte, só para finalizar aqui com você, às vezes ficou mais claro para mim entender a questão. É o seguinte, essa questão, né, de quando a empresa cumpre todos os requisitos normativos e mesmo assim ela é condenada, né? Acontece, mas eu vou te falar, também não é que sofreu o acidente, o funcionário, eu, enquanto técnico de segurança do trabalho, eu fiz 5 descaracterizações de acidente. Eu consegui êxito em 5 na minha vida, de técnico de segurança desde 2012. Porque eu acho uma coisa que eu, às vezes, não falei no nosso grupo de estudo, mas tem que ter dentro da empresa, falando sim, doença ocupacional e acidente de trabalho, uma boa investigação desse acidente, para ver, porque hoje foi retirado em 2014, alguma coisa assim, foi retirado da norma regulamentadora o ato inseguro. Não existe mais ato inseguro da parte do empregado. O empregado sofreu um acidente, muitas vezes o empregador, né, colocava lá que foi um ato inseguro do funcionário porque cometeu algum tipo de negligência, de imperícia da parte dele. Hoje não se tem mais essa chance de alegar ato inseguro, né? Existe a condição insegura que o empresário oferece para o empregado. Mas eu acho que você investindo em uma boa investigação de profissionais qualificados dentro da empresa para demonstrar que a empresa cumpriu com todas as regras de segurança, alguém falhou. Se foi o empregado, vai ter que ficar evidenciado que ele falhou. Aí você tem que ter profissionais para identificar isso. Seja uma psicóloga, seja um técnico de segurança, um engenheiro, um médico. Se o funcionário, por exemplo, foi treinado, o motorista, ele foi treinado, ele recebeu todas as orientações, a forma que ele deveria fazer, os procedimentos dele, se em algum momento ele desviou desses procedimentos, estando todos os treinamentos registrados, todos os equipamentos entregues, a empresa seguiu com as políticas de segurança, eu acho que aí nós temos uma grande possibilidade, né? E eu sou um grande defensor, eu sou um grande defensor dessa parte prevencionista do empregador, porque já atuei muito atuei como técnico de segurança, né, vendo algumas injustiças, né, da parte do reclamante, que a gente cumpria ali todos os procedimentos, fazia todos os treinamentos e mesmo assim, às vezes, o empresário acabava perdendo na Justiça do Trabalho. Faz pouco tempo, né, que eu sou advogado desde 2018, né, atuando nessa área, mas eu tenho visto, meu grande objetivo é o quê? Atuar de forma prevencionista voltado para o empresário, e principalmente nesse segmento de saúde e segurança. Então, eu sou um grande defensor de quando a empresa cria-se todos os procedimentos, todos os programas, e o erro ou a conduta, né, faltou com o procedimento de segurança o reclamante ou empregado,
Eu acho que tem que ser muito bem identificado, evidenciado, investigação, relatórios, né, que a culpa não foi do empregador, constatando isso com todo o processo documental de investigação de acidente de trabalho, para evitar, sim, uma condenação. E eu sou um defensor de que nós temos, não vou falar para o senhor aqui, mas eu acho que nós temos, sim, né, possibilidade de êxito numa demanda que o empresário cumpriu todos os seus procedimentos. Não é porque aconteceu o acidente também que a responsabilidade é do empregador. Eu acho que tem que ser feita uma investigação aí para ver onde que está a falha. Obrigado, doutor Fabrício, pelo Obrigado, questionamento. doutor. Obrigado, Davi. Isso. Agora o doutor César Catelan, por favor. Boa noite. Tá saindo o som? Vocês estão me ouvindo? Boa noite a Sim, todos, doutor, parabéns estamos pelas sim, boa palavras. noite. Eu queria fazer algumas observações. Eu sou advogado, trabalhista e só faço reclamante. E tenho tido bastante acidente. Isso tudo que o Johnny falou é muita verdade. O que acontece é que não basta só isso. Eu vou dar 2 exemplos. Eu tenho uma ação de uma empresa grande de Rio Preto que a funcionária perdeu a falange e foi alegado culpa exclusiva da vítima. E juntaram toda a documentação. Eu tenho um certo conhecimento nessa área, que eu também sou engenheiro. E juntaram toda a documentação. O que aconteceu? O próprio PPRA deles diz que a pessoa deveria usar luva no local de trabalho. E não existe um EPI com essa indicação. Então, é um conhecimento a mais. Eu tenho outros casos de insalubridade que, como eu tenho um certo conhecimento, na hora de analisar a entrega do IPI, eu confiro todos os CA, que é o certificado de aprovação. Um por um, eu vou ver a data validada na internet. Acontece muito do TEC Segurança copiar do anterior. O que acontece? Fica um monte de período que o CA não tem validade, que é a mesma coisa que não foi entregue o EPI. Então, é uma coisa bem complexa. E, na verdade, é um grupo de estudo que a gente pode parar para conversar muito sobre isso, sobre muitas situações, né? Eu só queria deixar essa deixa. Sim, doutor César. Infelizmente acontece também, né? Nesse caso aí que a funcionária perdeu a falange, a empresa demonstrou, né, que ela não estava preparada, né? Criou-se até mesmo uma prova ali em prol da reclamante, que não cumpriu o procedimento que estava no programa de prevenção. Na verdade, ela fez uma confissão. Justamente. Então, ela, de fato, ela não cumpriu. Então, quando o empresário não cumpre, seja às vezes até mesmo por negligência do técnico de segurança, né, que não observou essa substituição do certificado de aprovação, infelizmente, alguém vai pagar por esse erro, né? Se o erro veio por parte do empregador, cabe a ele. Infelizmente, isso acontece mesmo. É aquilo, programa de prevenção, muitas empresas acham que, o senhor como engenheiro, o senhor sabe, muitas empresas acham que vou ali comprar um PPRA, um PCMSO, um LTCAT para fins previdenciários, vou deixar aqui dentro do meu arquivo, se tiver uma fiscalização ou outra, eu abro essa gaveta aqui e utilizo. Mas, infelizmente, não é assim que funciona. Né? Tem outro documento também que ajuda muito o advogado reclamante, que é o PPP, né? Tem o histórico completo da vida do funcionário e ninguém se atenta. Justamente. O LTCAT serve para evidenciar justamente o perfil profissiográfico previdenciário, né? Onde tem todo o histórico do colaborador. A empresa tem que identificar que esses documentos são importantes e cabe a ela colocar em prática, em ação, esses documentos. Não é simplesmente tê-los, é praticá-los. Exatamente.
Muito bem, meus amigos. Alguém tem mais algum questionamento para a gente fazer uma última questão? Fiquem à vontade. Eu não tenho um questionamento, mas eu vou só acrescentar aqui uma coisa em relação à moça que perdeu os dedos. Na verdade, a luva que ela deveria usar para fazer o trabalho lá na máquina seria aquela luva de aço, né? E no dia ela estava usando um outro tipo de luva que era bem vulnerável. Então, mas na verdade não foi ela que trocou a luva, foi ela que quis usar aquela luva, não. É como eu falei, o gerente falou, não tenho aquela outra, acabou, você vai usar essa aqui. E aí a máquina estava com problema e aconteceu da menina tirar os 2 pedaços do dedo da mão direita dela, uma moça de 27 anos. Então aí o que acontece? A empresa teve assim culpa exclusiva mesmo. E agora a gente está tentando, vai correr atrás do prejuízo, né? Porque vai ser um prejuízo oneroso para a empresa. Eu já falei para eles, estão conscientes disso. Doutora, Mas, só uma enfim. parte. Eu tive um caso na Bahia, que a gente com a internet vai atendendo em todo lugar, que houve uma prensa de dedo também, e a juíza, pela tabela do INSS, o dano deu dano moral, deu dano estético, e o lucro cessante foi dado 5% só do salário. Como o salário era 1.200, vai pagar R$ 80 por mês até os seus 75 anos. É. Então, é mais ou menos isso mesmo aí. A causa é de R$ 450 mil. Mas tem muita coisa que pode considerar lá na defesa, mas tem coisas que realmente, tem pedidos que não tem como. Vai contestar, mas muito difícil a empresa ganhar em alguns aspectos lá. Mas, enfim, eu tenho que Doutora, conscientizar ele o tempo inteiro, mas ele vai ser conscientizado, porque hoje ele já me passou um áudio, um e-mail, assim, sabe, com bastante reflexões que ele fez, mas eu chego lá. doutora Rainete, é aquilo, né? Nessa situação aí, a senhora expondo, fica evidenciado o quê? Também a empresa tem a sua culpa? Tem. A senhora mesmo identificou, a doutora identificou essa culpa do empresário, né? Que não é somente entregar. Deveria estar o quê? Fiscalizando e entregar um equipamento de segurança eficaz, né? E eu vou mais profundo, como eu dei exemplo, o maquinário hoje, as normas estão indo para uma situação que tem que ser impossível do funcionário se machucar. Antigamente tinha muito assim, o funcionário colocou o dedo de propósito numa máquina para se aposentar, né? Antigamente acontecia essas situações. E o empresário tem que fazer o quê? Criar mecanismos, né, de segurança para evitar que esses acidentes aconteçam de todas as formas, né? Se vai trabalhar em altura, tem que trabalhar ancorado, tem que ter guarda-corpo. Se vai trabalhar com maquinário, tem que ser um maquinário que tem sensor, tem que ter todos os equipamentos necessários, né? Eu acho que a situação, né, de segurança para o empresário, ele tem que começar a identificar de uma forma que é para a própria saúde dele como empresário e continuar sendo empresário, olhando para o seu lado financeiro, mas também tem que olhar pelo lado humano, né? Você está colocando pessoas para trabalhar ali. Essas pessoas não são objetos, não são maquinários substituíveis, né? São substituíveis para o empregador, algumas vezes, que vai contratar outro no dia seguinte. Mas para a família, infelizmente, são familiares que deixaram de ter ali, talvez, um funcionário que dava o sustento para a família, né? Então, eu acho que as condenações, quando parte de negligência, imprudência, imperícia do empregador, tem que existir, né? Mas quando o empregador investe em todo o procedimento de segurança, cria situações, não se limita a simplesmente entrega de EPI, mas também começa a ter uma visão mais ampla, mais social, né? Olhando para o lado humanitário de que pessoas, familiares estão trabalhando ali na empresa dele, começa a investir em segurança, em saúde, as coisas começam a melhorar.
Bom, pessoal, eu agradeço então aí a presença de todos, agradeço mais uma vez o Dr. Johnny aí pela brilhante exposição. Vou aproveitar aqui e fazer um convite para quem está participando a primeira vez do grupo de estudos, que toda última quarta-feira do mês nós estamos trazendo alguém da própria comissão com algum tema ligado à área, então sintam-se convidados. Vou agradecer também aqui a diretoria da OAB pelo espaço, agradecer ao William que está aqui dando suporte, colaborador da OAB. Gente, muito obrigado aí, uma ótima noite para vocês. Um grande abraço.